Me desculpa, nome, mas eu tinha que reproduzir esse trecho inteiro porque não tem como evitar. Simplesmente não tem como negar que essa sequência de alguns segundos é uma introdução perfeita, não só para o terceiro episódio do documentário, mas como também para o segundo episódio da nossa análise. E, bom, é isso. Vamos mergulhar de cabeça no terceiro e quarto episódio dessa maravilha de uma vez. Mas antes de tudo, vamos dar uma pequena e breve recapitulada no que aconteceu no nosso vídeo anterior. De forma simples, a história de Skybox possui foco em investigações e documentações feitas pelo nosso querido Anomi com relação a um mistério que ficou meio perdido no tempo. O mistério do Interloper teria sido citado pela primeira vez em 2005 em um fórum logo depois do lançamento de Half-Life 2. Mas não se engana, essa história por algum motivo se expande para vários outros jogos que também utilizavam a Source Engine. Mas ok, que é o Interloper exatamente? Oficialmente, o termo é apresentado pela primeira vez em um código que permite o jogador ter acesso a arquivos chamados de demonstrações, que basicamente se tratam de gravações internas feitas pelo próprio jogo. Nesse bolinho de coisas e informações, o Anomi descobriu que essas demonstrações são divididas entre 5 tipos, onde cada uma delas possui um grau diferente de importância, apresentando pequenas pistas sobre o que exatamente se esconde por trás dessa figura misteriosa com um guarda-chuva. E ufa, foi um bom resuminho da primeira parte. Mas antes da gente começar, deixa eu aproveitar para fazer aquele clássico aviso. O nosso trabalho no Pombo Atômico não substitui de forma nenhuma a experiência de assistir o conteúdo original dos criadores. A nossa função é só fazer uma análise interpretativa com base nas informações que são apresentadas. Porém, de qualquer forma, independente desse aviso ou não, eu recomendo 100% que tu assista a série completa lá no canal do Anomi. Porque além da playlist estar atualizadinha e com legendas em português, a série é realmente muito boa. Basicamente é isso, sem perder mais tempo, vamos começar. De acordo com o Anomi, a terceira parte do documentário demorou um pouco mais do que deveria, porque de alguma forma o mistério por trás do Interloper acabou se expandindo ainda mais. Então novas informações precisaram ser acrescentadas com o passar do tempo, principalmente porque muitas delas estão diretamente relacionadas aos arquivos de demonstração que ele deixou no Drive lá no vídeo anterior para ser analisado. Eu até dei uma prometida que ia fazer isso ao vivo ou alguma coisa parecida, mas não se preocupa não, porque o Anomi dá um jeito, o Anomi sempre dá um jeito. Como o arquivo ficou público, uma descoberta bem interessante foi feita, mas como eu não quero mergulhar vocês em informações técnicas complicadíssimas, eu vou tentar resumir o máximo que eu consigo. As demonstrações se separam entre 2 arquivos importantes, que é o .dem, responsável por registrar as ações feitas pelo jogador, que vão ser repetidas na hora da reprodução do arquivo, e o data.bsp, que é o registro do cenário onde a demonstração foi realizada. O que o Anomi fez foi perceber que ele podia usar o .bsp para gerar uma cópia do exato cenário que a demonstração representou. E eu sei que tá meio confuso, mas ok, deixa eu tentar explicar de uma forma diferente. Imagina um replay de uma partida de futebol. O que o Anomi fez foi descobrir uma forma de se colocar naquele replay como um dos jogadores. Basicamente é isso, tomara que tenha dado para entender. Bom, caso tu não se lembre, o Anomi conseguiu ter acesso a uma demonstração do tipo 5 feita justamente dentro do Counter-Strike. O que é justamente aquele onde o jogador atira no maluquinho com o guarda-chuva pouco antes dele sumir do nada. E é basicamente essa demonstração que o Anomi conseguiu recriar usando os arquivos dela. Ao explorar um pouquinho o cenário, ele consegue perceber algumas coisinhas curiosas. A primeira é que nenhuma das barreiras invisíveis do mapa funcionam, o que basicamente permitia que ele clipasse pelo cenário à vontade. A segunda é que havia algumas entidades de erro presentes pelo mapa, como se a demonstração não conseguisse carregar o modelo de outros personagens que estavam presentes naqueles locais. E a gente sabe muito bem quem eram esses modelos. Ah, mas peraí, eu acho que eu tô me apressando um pouco. Aparentemente, existiam 2 desses modelos faltando no mapa. Um a gente sabe que era o camarada com guarda-chuva, mas e o outro? Bom, o outro também era um deles, tanto que o Anomi até chega a confirmar que esse segundo amigo aí também aparece na demonstração em certo momento. Outra coisa interessante também para ser analisada é que ao decompilar o mapa, o Anomi conseguiu confirmar que de fato os modelos faltando eram os ditos malucos de guarda-chuva, porém eles eram nomeados como Capture e estavam presentes na pasta de modelos dentro de outra pasta chamada 010101. Eu não preciso nem dizer que nem a pasta, muito menos os modelos, existem dentro do jogo. Então, como o jogador anterior foi capaz de registrar a presença deles?
Será que esses Captures são algum tipo de entidades fantasmas sobrenaturais? Bom, vamos com calma. Lembra lá do primeiro episódio? Logo quando o Anomi tem contato com as demonstrações, ele consegue acesso a 2 arquivos do tipo 5. Uma é aquela do Counter-Strike, que a gente acabou de ver, e a outra é aquela do Team Fortress 2, onde o Heavy fica paradão pensando na vida. Logo depois de descobrir essa forma de investigar mais a fundo o cenário dessas demonstrações, ele então passa a aplicar o mesmo método no Fortress, o que permite com que ele perceba algumas coisinhas nem um pouco normais. Primeiramente, o mapa conta com alguns erros que claramente são bem fora do comum. Não existe a textura no céu, a iluminação parece bem estranha e, de modo geral, o mapa inteiro parece estar rodando de uma forma extremamente instável. Algo que se comprova bastante lógico quando o Anomi entra na área do time vermelho, aonde isso aí acontece. Curiosamente, esse erro só acontece nessa região, já que o mesmo erro se repete quando a Nomi usa o noclip para observar o interior da base, o que curiosamente é o exato cenário apresentado na demonstração, quase como se toda a região onde a cena foi representada tivesse completamente inacessível. Outra coisa bem curiosa está presente dentro de uma das construções do mapa, onde em uma parede é possível encontrar as letras FSKY, que, independente do significado, acabam por reproduzir a demonstração caso o jogador se aproxime o suficiente. Ok, mas o que é F-Sky ou FSKY? A partir desse ponto, a Nomi passa a agradecer aos seguidores que estavam contribuindo com as investigações, principalmente aqueles que estavam literalmente garimpando os arquivos que ele tinha deixado público no vídeo anterior. Dessa forma, ele não só decidiu fazer uma playlist dedicada às pessoas que estavam postando as suas descobertas, como também decidiu listar algumas das informações que ele mais achou interessante. Começando pelo fato dos dados da demonstração, ao invés de ficarem na pasta raiz do jogo, ficavam guardadas dentro dos modelos dos personagens. Esses modelos ficam parados no cenário, aguardando que a demonstração seja reproduzida como se eles fossem um botãozinho de play. E é basicamente por causa disso que o jogo dava a erro quando a Nomi se aproximava do lugar onde os modelos estavam, já que o jogo estava tentando reproduzir a demonstração, mas não estava conseguindo. De qualquer forma, dentro dos dados da demonstração, os arquivos sempre faziam referências a algo chamado DMNPC e a algo também chamado de F-Sky. Esse conjunto de letras misteriosamente também estava presente nos mapas de Counter-Strike e no painel de propriedades, agora sendo nomeado como F-Sky Service Generation. Ok, mas o que diabos é F-Sky Service Generation? Foi basicamente com esse questionamento em mente que o Anomi decidiu dar a famosa googlada para ver se encontrava algum resultado, o que obviamente não trouxe frutos. Porém, não desanima, porque foi dando uma pesquisada no YouTube que o nosso camarada encontrou esse vídeo aí. Essa parada bizarra, na realidade, se trata de uma propaganda de algum serviço de rosteamento de servidores de jogos da Source, cujo link do site é censurado no final. É uma paradinha bizarra, mas não é isso que importa, e sim um canal onde ele foi postado, o Ada Machinima Video Archive. Lembra da demonstração que foi mostrada lá no começo do vídeo? Os fantasmas da cidade 17? Então, foi esse carinha aí quem fez o registro oficial em 2001. Então, vamos mergulhar mais fundo e tentar entender quem é esse novo personagem. Vamos passar pelo óbvio. Eidamona é um anagrama bem claro para Nomidai, o que é um toque bem interessante, já que os dois também fizeram investigações sobre o Interloper, estavam documentando suas descobertas e, de modo geral, são o mesmo tipo de personagem.
A partir desse ponto, a Nomi meio que dedica o resto do episódio para analisar o que o Eida tinha descoberto. Então meio que esse vídeo aqui vai virar o Anomi analisando o Eida e eu analisando a análise do Anomi. Incrível. Mas para as coisas não ficarem muito chatas e repetitivas, eu vou usar a clássica técnica de ignorar o resto e focar só nos detalhes importantes. Primeiramente, é importante levar em consideração que o Eida, em 2011, não tinha os mesmos conhecimentos técnicos que o Anomi. Então é justamente por isso que ele usa muitos termos como fantasmas, espíritos, aparições. Até porque, se tratando de uma pessoa realizando uma investigação de 2011, partindo de uma base tão seca de informações, é até normal considerar que ele interpretou o Interloper como sendo algo sobrenatural. Segundamente, assim como é sugerido naquele trecho com várias demonstrações, o Eida confirmadamente estava usando o código Interloper para poder ter acesso a demonstrações do tipo 3, 4 e 5. E terceiramente, e eu sei lá se existe essa palavra, o Eida também percebeu sem querer que o código Interloper também funcionava em outros jogos que rodam a Source, à medida que ele dedica um bom tempo apresentando alguns registros do Team Fortress e do Gmod. Aliás, esse é um ótimo momento para separar as coisas, porque até esse momento eu tenho usado a palavra Interloper para várias coisas ao mesmo tempo. Para o mistério, para o código e para as aparições do Umbrella Man. Como eu não tenho outro termo separado para cada uma dessas coisas, eu vou continuar fazendo isso, então desculpa se ficar confuso. Hey guys, welcome to episode 3. On today's third episode, we're gonna focus on trying to communicate with the CD17 ghosts. We learned a lot about talking to the spirits last episode, so we're gonna be putting them to the test, very literally. Agora, voltando ao foco, o fato do Eida tratar o mistério como se fosse algo sobrenatural é crucial para um dos testes que ele aplicou. O teste em questão é como um tabuleiro Ouija, ou Ouija. O Eida criou um mapa usando a Source com um alfabeto completo e uma pergunta. A ideia era deixar o mapa aberto com aquele código que ativa o modo de gravação e ver se o dito fantasma iria responder. E aqui existe uma sacada bem interessante, porque o fato da gente ter dois pontos de vista bem diferentes é bem importante. Porque enquanto o Eida se foca bastante nas supostas respostas apresentadas na demonstração, o Anomi se foca mais na questão técnica, o que por si só cria um contraponto entre os dois que é bem interessante. A primeira pergunta é: qual é o seu nome? Ok, nenhuma resposta compreensível aqui, como já era esperado. A segunda pergunta é: você sente dor? Muito bem, aqui sim a gente pode perceber uma tentativa de resposta, principalmente porque o personagem ainda dá um pulinho como se quisesse confirmar a resposta. A terceira pergunta é: você é humano? Novamente, o personagem não só anda na direção específica de uma das respostas, como também ataca a parede como se estivesse se autoafirmando, ou algo parecido com isso. Agora, a última pergunta: você está preso? Ok, calma, esse não é o fim da demonstração, porque o próprio Eida confirma que a gravação tem um total de 2 horas, onde em boa parte desse tempo o jogador se encontra com a cara na parede.
no completo escuro. Porém, os últimos segundos dessa demonstração trazem algo bem curioso. Exatamente. O personagem aparece se aproximando de um outro cenário completamente diferente, como se tivesse entrado em outro mundo. De qualquer forma, esse teste todo é bem interessante porque ele sugere que exista alguma consciência por trás do Interloper ou algo parecido com isso. Mas é importante lembrar que também é muito provável que os movimentos feitos pelo personagem nas gravações sejam totalmente aleatórios. É claro que a primeira e a segunda respostas são bem interessantes, mas é bom manter um certo nível de ceticismo no que está rolando, já que, curiosamente, existem alguns detalhes na questão técnica que é bom a gente perceber, como, por exemplo, o fato da última demonstração do Eida ter 2 horas de duração, enquanto as do Anomi tinham poucos segundos. Outro detalhe que é sugerido a partir dos testes do Eida é o fato dos mapas reproduzidos em demonstrações do tipo 5, assim como a da última pergunta, na realidade serem um cenário em um mapa muito maior. E por causa disso, o Anomi até decidiu fazer um teste por conta própria lá na demonstração do Dust 2, onde ele podia clipar à vontade nas paredes. Então, basicamente foi isso que ele fez. Ele carregou o mapa e seguiu em uma direção aleatória por 4 horas seguidas. Mas, infelizmente, nada foi descoberto. Bom, para tu ter uma noção do quanto o Anomi leva esse documentário a sério, no dia 22 de março de 2023, ele abriu uma live para fazer uma investigação ao vivo junto da galera e também mostrar as coisas que ele tinha descoberto. Essa live, teoricamente, seria o 4º episódio do documentário, mas, para nossa felicidade, o real 4º episódio foi lançado no dia seguinte com os destaques do que aconteceu. Mas mesmo assim ainda é muita coisa para desenrolar e eu vou novamente me focar só no que realmente for pertinente para a gente começar a teorizar alguma coisa. A live se abre com 2 informações interessantes que basicamente estão interrelacionadas. Lembra do que aconteceu no final do vídeo anterior? Lá naquele evento onde a Anomi registrou no portal e fez ele basicamente quebrar? Então, apesar do portal original se recusar a abrir, o portal RTX funciona, mas com um detalhe. Ele abre o jogo em uma demonstração, mas não qualquer demonstração, uma longuíssima demonstração de tipo 4. A única coisa visível por boa parte do tempo é um cenário completamente vazio que o Anomi apelidou carinhosamente de Sala Vermelha. Então, assim como ele fez, vamos deixar isso de canto por um tempinho e focar nas outras coisas que ele observa. Mas calma, um fato é que durante a live inteira, o Anomi fica vendo diversas demonstrações que ele consegue encontrar, enquanto o portal RTX está aberto no canto da tela. Porém, caso tu não saiba, é basicamente impossível ter 2 jogos que usam a Source abertos ao mesmo tempo, o que de certa forma sugere que a demonstração da Sala Vermelha talvez esteja rodando de outra forma que não na Source Engine. Bom, foco agora no Half-Life Deathmatch. Outra coisa bastante pertinente descoberta pelo Anomi está presente no painel de servidores do jogo. Afinal, o Deathmatch foi feito especificamente para partidas online multiplayer. Ao abrir a aba de servidores conectados na rede local do Anomi, ele percebeu algo curioso. Tá vendo isso aí? É basicamente um servidor sem nome, conectado e rodando a partir da internet do próprio Anomi. E não é só isso. Ele até faz uma demonstração fechando o portal RTX e olha só, o servidor sumiu também. Então de alguma forma, o RTX é um servidor online aberto só para o Anomi. O que por si só é tão bizarro que simplesmente ainda não tem explicação por enquanto. No geral, a live inteira se trata apenas do Anomi gerando várias e várias demonstrações pelo jogo. Então vamos dar uma olhada nas mais interessantes de cada jogo. Half-Life 2 Deathmatch, demonstração do tipo 4, onde a câmera fica focada num canto do cenário com uma música tocando de fundo. Team Fortress 2. Coisas estranhas sem sentido, mas é uma demonstração do tipo 4. Why does this one look familiar?
That's a weird one. Surpreendentemente, Left 4 Dead 2 e, melhor ainda, uma demonstração do tipo sim. Huh? Oh shit! Guys. Look. We got one. Dude. Is it? No, absolutely. Wow. Okay, that one was weird. That was a very weird one. Por último, Portal 2, demonstração do tipo 4 e coisinhas a mais. Wait, what? Wait, that's not in this test chamber. What? E, bom, é assim que terminou a live. Na verdade, o Anomi chega a contar que ele ainda viu mais algumas coisas, mas não tinha percebido que a live tinha caído. Curiosamente, depois desse evento aí, todos os jogos com Source iniciavam com aquele mesmo cenário da Sala Vermelha, mas do jeito que ela foi apresentada no final da demo que a gente assistiu. Então, enfim, depois disso tudo, que exatamente está rolando? É inegável não perceber que o terceiro e quarto episódio brincaram muito com as nossas crenças, apresentando coisas que realmente fazem parecer que toda essa história do Interloper possa ser algo sobrenatural e inexplicável, mas também trazendo explicações técnicas dentro da própria engine dos jogos que trouxeram as minhas expectativas para algo mais tecnológico, talvez. Eu realmente não posso afirmar com total certeza se existe alguma consciência por trás de tudo que está acontecendo, principalmente porque o Interloper não está tentando se comunicar com a Anomi de forma nenhuma, mas sim o oposto. É o Anomi quem está cavucando e forçando essas coisas a aparecerem e serem descobertas. Mas o que significam exatamente? Ou melhor, a pergunta adequada seria: será que isso tudo tem realmente um significado? Tudo parece tão aleatório e tão carente de probabilidade que
talvez o Anomi esteja escavando algo que nem sequer precisava ser descoberto. Talvez algo escondido de propósito por qualquer motivo que seja. Independente disso, diversas das demonstrações mostradas levam a crer que o Homem de Guarda-Chuva, ou Interloper, seja algum tipo de entidade consciente e que possui a capacidade de viajar entre os jogos. É claro que com entidade eu não me refiro a um fantasma ou qualquer coisa do gênero, mas sim a algo do próprio jogo. Talvez uma parte da Source que tenha ganhado consciência é uma possibilidade. De qualquer forma, vamos ser um pouquinho mais pacientes, porque essa jornada toda ainda tem muita coisa a apresentar. Honestamente, eu acho que esse vídeo vai sair um pouquinho mais do que eu imaginei. O que me leva a crer que talvez eu devesse ter, sei lá, juntado mais um episódio aqui. Bem que ia ficar meio estranho, porque, né, tá certinho fazer de dois em dois para encaixar certinho os episódios. Mas enfim, eu não sei. Talvez seja só uma impressão minha, talvez ele nem fique tão curto quanto eu acho. Mas, sei lá, parece curtinho. De qualquer forma, apesar de curto, eu fico feliz de que esses dois episódios, o terceiro e o quarto, não sejam totalmente inúteis, porque eles são episódios bem diferentes, tá ligado? Porque o primeiro e o segundo, eles foram episódios focados totalmente no Anomi e nas investigações que ele estava fazendo a partir do zero. Enquanto esse terceiro e quarto episódio apresentaram não só um ponto de vista diferente para as investigações, como também trouxeram um evento diferente e muito mais informação técnica sobre o que tá rolando. E, aliás, esse é um detalhe bastante curioso, porque eu sinto que isso vai ser alguma coisa que vai afastar muita da galera que tá acompanhando o mistério e o vídeo dela, porque aparentemente Interloper ele tem muita coisa técnica relacionada aos arquivos e como a engine funciona, tá ligado? Por exemplo, nesse vídeo aqui, eu tentei o máximo possível resumir as explicações da Anomi, porque são bem longas e bem complicadas, e às vezes são, quer dizer, não são tão complicadas, mas quebrariam o ritmo se eu decidisse, tipo, explicar titim por titim, tá ligado? Então, pelo fato de Interloper não parecer ter... Na real, eu acho que eu tô falando merda, porque eu ia dizer que Interloper não tem muitas características de ser algo sobrenatural, mas eu lembrei que, na realidade, talvez o que a gente esteja tratando aqui seja o mistério do Interloper, só que tudo depende do ponto de vista de quem tá contando as investigações pra gente, tá ligado? Eu acho que essa foi o principal foco do terceiro episódio. Tipo, apresentar o Eida pra gente foi justamente trazer esse lado crente e que deseja por algo sobrenatural e misterioso, né? Deseja esse tipo de coisa, que seja um demônio, espíritos, esse tipo de coisa. Honestamente, no fundo eu queria que fosse isso. Só que talvez não seja isso. E se for, não é só isso, tá ligado? Então, como eu tô dizendo, eu acho que Interloper tá sendo uma experiência interessante, porque tudo depende do ponto de vista. Como a gente tá vendo tudo sobre o ponto de vista do Anomi, ele é um cara que entende sobre a Source, entende sobre muitas dessas coisas. Então, obviamente, ele vai sempre trazer uma explicação, não digo científica, mas técnica sobre o que está acontecendo, e quando ele não entende como as coisas estão rolando, ele simplesmente diz que não entende. Ele não chega a falar, nossa, é uma parada sobrenatural, meu Deus, o que está acontecendo? Não, tá ligado? Então eu acho que é muito possível, é realmente episódio, mas é muito possível que o mistério todo brinque com essas coisas, tá ligado? Brinque com a mistura do que é sobrenatural e o que é tecnológico. O que é algo que já foi explorado antes, né? Essa parada foi explorada em Beyond Drowned, por exemplo. Tudo bem que aqui é muito melhor explorado, porque o foco parece ser totalmente nisso. Enquanto no Maze Round o foco era muitas outras coisas, né, ao mesmo tempo. Então, né, eu tenho confiança de que o Anomi vai fazer algo interessante. Aliás, eu tô realmente curioso pra ver os outros episódios, só que eu vou me conter pra não ver até escrever o próximo roteiro, ou talvez eu assista de foda, não sei. Curiosamente, também uma parada que eu lembrei agora é que eu lembro que no vídeo anterior eu falei que dependia de vocês se vocês queriam uma continuação e tal. E pelo visto a galera realmente quis, né? Tipo, caraca, encheram os comentários pedindo pra trazer mais, então aqui tá mais. Então, só que tem um detalhe aí. Eu não sei como esse vídeo aqui vai ir, então pra trazer uma continuação vai depender muito de vocês também, tá ligado? Eu sei que muitos de vocês já estão curiosos, mas como eu disse, vocês a qualquer momento podem simplesmente clicar no link ali do painel, não, né, dos comentários do link fixado ali, e assistir a série original do Anomi lá no canal dele, porque tá legenda em português e tereréu é basicamente a mesma coisa. Então
vocês podem, sei lá, só assistir lá, tá ligado? Vocês não precisam vir aqui ver a gente. Mas, enfim, se vocês querem que a gente esteja trazendo, podem trazer. Honestamente, esse vídeo aqui, na verdade, né, que tá saindo hoje, deveria ser o do Little Red 2. Mas como a galera pediu tanto uma continuação do Interloper, então, né, aqui está. É basicamente isso que eu tenho a dizer, bora partir para os agradecimentos especiais. Bom, vamos começar pelos nossos queridos Pombo Giga, muito obrigado Muni, muito obrigado Dynamos, muito obrigado Red Rose, muito obrigado Smile Demon e muito obrigado Marília Rezende, nossa nova Pombo Giga, né? Muito obrigado mesmo. Muito obrigado a todos vocês por estarem apoiando a gente no nosso maior rank de todos. Vocês não precisavam, então apoiando. E é claro que nisso eu também estou acrescentando todos os membros do canal. Todos os membros do canal. Muito obrigado a todos vocês por estarem apoiando a gente de qualquer forma. Sério mesmo, você não tem ideia do quanto isso motiva o nosso trabalho. Muito obrigado mesmo. E é claro, vamos, né, na nossa sequência de agradecimento. Muito obrigado, Sourá, por ter editado esse vídeo maravilhosamente. Muito obrigado ao Robô, por ser o Robô. E muito obrigado a você por ter me ouvido, né, me ouvido falar por um tempão aqui sem parar sobre coisas que não existem. Muito obrigado mesmo. Eu sou o Thales do Pombo Atômico e a gente se vê na semana que vem.